Deus, que é o Pai. E o Senhor me fez recordar algumas coisas quais eu vivi. E eu falei, Senhor, o Senhor deseja que eu diga isso à tua igreja? E o Senhor me fez recordar que eu nasci, né? O meu pai me abandonou. Quando a minha mãe estava gestante, ele disse, eu não te conheço. Aleluia, Jesus. Nunca nem te vi. E ele foi embora. E eu cresci ali até os meus 4 anos de idade. Só minha mãe, depois veio o meu padrasto, que hoje é o meu pai. Porém, nem sempre foi assim. Foi muito difícil. Porque a figura que eu tinha de um pai era completamente distorcida. Ele era alcoólatra, batia muito na minha mãe. Ele chegava ao ponto de colocar as comidas... Gente, eu gosto muito de café com leite. Nossa, amo, Jesus. Café com leite e pão, ai, Jesus, dai-me livramento. E, oh, glória. E ele fazia questão de colocar isso debaixo da cama quando comprava, dizendo, é para os meus filhos. Você não é minha filha. Então você não vai comer. E isso gerava um conflito, porque a mãe, que é mãe, é defensora, ela vinha para querer me defender. E eu dizia, não, mãe, porque eu tinha medo, porque ela ia apanhar. E aí eu falava, quando ele dormia, eu como. Quantas vezes eu fui tomar banho e ele desligava a força para que eu tomasse banho gelado, dentre tantas coisas. Principalmente quando eu fui para o evangelho. Aí o que era ruim parecia que estava pior. Mas, como a irmã disse, ninguém sabe o que nós passamos para chegar até aqui. E eu me recordo que quando eu fui para o Senhor, isso aumentou. Ao ponto de quando eu comecei o meu ministério, né, o ministério que o Senhor me entregou, o primeiro ministério que foi de adoração, de louvor ao Senhor. Eu me recordo que quando eu ia ministrar, ele entrava completamente alcoolizado dentro da igreja, sentava no primeiro banco, e enquanto eu ministrava, aquilo que estava nele me afrontava. Ao ponto dos obreiros ter que vir tirá-lo, porque eram nomes horríveis que ele dizia. E eu falava, Deus, mas eu mantinha a minha fé no Senhor. E eu me recordo que as pessoas perguntavam para mim. É interessante porque a pastora disse assim, que quando nós vamos pregar, geralmente o Senhor nos faz passar por aquilo que vamos ministrar. E quando eu vi esse tema, o Senhor disse, você vai falar um pouco, porque você viveu isso. E eu me recordo que as pessoas me perguntavam, você deseja conhecer o seu pai? Você tem desejo de conhecê-lo? E eu acreditava que não, porque dentro de mim, você não tem desejo do que nunca teve. Então eu dizia para as pessoas, não, nem faço questão, porque se eu tivesse o conhecido e agora ele tivesse ido embora, então eu desejaria vê-lo, estar com ele, mas eu não conheci. Então não me faz diferença se eu conhecer bem, se não, não. E fui crescendo daquela maneira. E levamos a vida. Depois, o meu pai sofreu ali algumas condições e Deus foi trabalhando. O meu pai, que eu digo meu padrasto, que é o meu pai, toda vez que eu falar o meu pai, é a respeito dele que eu estou dizendo. E Deus começou a trabalhar de uma forma tão tremenda. E depois que eu casei, e Deus foi trabalhando, e ele olhava para mim e dizia, você é a filha que eu tenho orgulho. Você é a filha que eu tenho orgulho. E aquele pai que era daquela maneira começou a se transformar. Então você que está aqui, que talvez tenha clamado por alguém e parece que é impossível a mudança. Deus está aqui e está dizendo, eu sou o Pai e transformo, aleluias, o coração de pedra. Ele faz um coração de carne. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu fui crescendo e no momento de oração, gente, a oração ela é demais.
E quando o Senhor começou a ministrar em mim a respeito dessa manhã, Ele começou a dizer, você vai falar sobre a oração que se encontra no livro de Mateus capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, que vai nos retratar a oração do Pai Nosso. E nós vamos ver que Deus, que Jesus, naquele sermão, capítulo 5, 6 e 7, se você pensa, ai, como que eu vou ser cristão? Como que eu vou fazer? Está ali as regras para como ser um cristão verdadeiro. É um sermão maravilhoso. E nós vamos ver Jesus aqui no capítulo 6 falando a respeito de ofertas, de esmola, de jejum, de oração. E ele vai dizer assim na sua palavra, no capítulo 6, verso 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas. Eu vou voltar no testemunho, mas o que é esse se colocar de pé na sinagoga para os nossos dias de hoje? Os nossos dias de hoje, naquela época, eles faziam questão de estar nas praças, nas ruas, para mostrar que eram religiosos, que eram fervorosos. Olha como ele ora, olha como ele se põe de pé. E hoje, para os nossos dias de hoje, eu posso dizer que nossa, a pessoa vem para o culto todos os dias. A pessoa faz questão, aleluia, de estar em todos os ensaios, em todos os cultos e mostrar lá na empresa que ela é o religioso. Mas não é pelo fato de que Jesus tem cobrado isso dela, e sim pelo fato que ela precisa mostrar para alguém a capa que está por fora. E não verdadeiramente o que está dentro, que é o desejo dessa busca, o desejo de cumprir a vontade do Pai e estar aqui não simplesmente por um compromisso com pessoas. E nós temos que ter esse compromisso. Mas não só por isso, e estarmos aqui para adorar, prestar um culto ao Senhor. Nós temos que ter uma vida religiosa para estar em obediência ao Senhor. Então, Jesus está nos dizendo, não seja como eles, que ficam de pé, que fazem questão de quando vai no monte postar, estou no monte. Faz questão de postar, estou fazendo o meu devocional. E escute, em nome de Jesus, não que isso seja errado, mas a questão é, qual é a motivação do seu coração para isso? Se a motivação do nosso coração Senhor, eu vou postar porque pessoas podem ver que elas também conseguem fazer. Eu me recordo que por muitas vezes Deus falava para mim, posta os lugares que você vai pregar, e eu ficava com aquela coisa, o que vão achar? Será que vão achar que eu estou me achando? Vocês podem perceber a minha rede social, quase eu não coloco lá, e Deus tem falado comigo a respeito disso. Porque eu me recordo quando Deus falou assim, coloque. No dia que eu coloquei, uma irmã que estava afastada, conhecida minha. Ela falou, Jana, eu vi no seu status que você vai pregar em tal lugar, eu vou até lá. E naquele dia ela retornou ao Senhor. E hoje a sua casa, inteiramente, até os filhos que serviam o ocultismo, estão na presença de Deus. Mas o que é? Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa intenção de estarmos aqui nessa manhã? Qual é a nossa intenção de levarmos o evangelho? De subirmos no altar para pregar? De cuidar do nosso lar? Porque saiba, uma louça que você lava. E ali a gente que é mulher espera. Quando a gente limpa a casa, a gente espera o marido chegar e falar, meu Deus, que casa cheirosa. E às vezes não acontece nadinha disso. Pelo contrário, os filhos vão lá, pisam lá no lamaçal, entram dentro de casa, pá! Aí você fala, Senhor, meu esforço. Mas qual é a motivação do nosso coração? A motivação vou fazer,
Porque eu estou adorando ao Senhor enquanto eu cuido da minha família. Eu vou fazer, porque enquanto eu estou aqui lavando essa louça, cuidando do bebê, aleluia, porque a mulher consegue fazer tudo, não é verdade? Gente, eu lembro que quando meus meninos eram pequenos, verdadeiramente, o marido chegando para almoçar, o arroz no fogo, o carrinho sendo balançado, no telefone, tá bom amor, tá quase pronto. Porque o Senhor nos deu essa graça. Não é porque nós somos as melhores, não. Foi nos dado essa graça. Só que, por que eu faço? Qual é a motivação do meu coração? E o Senhor está nos convidando, qual é a motivação? Porque para ter poder de ser filho, tem que entender quem é o Pai. Tem que entender a quem nós estamos servindo. E, gente, o poder de ser filho é tremendo. É tremendo. Mas como que eu vou ser filha se eu não o conheço? É como um filho que só vive no quarto e quando o pai chega e fala, vem aqui, vamos conversar. Ele fala, não pai, daqui a pouco. Calma aí que eu estou numa partida. Calma aí que eu já vou. É a mesma coisa quando o Senhor nos chama para ir para o secreto com Ele. E aqui vai dizer, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E quando a gente entra nesse secreto para conhecer quem é o Deus da nossa vida, nós não passamos mais a orar o que queremos, mas como diz a palavra do Senhor. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vocês digam, antes que vocês peçam. Antes que a gente fale qualquer coisa, Ele já sabe. Mas Ele nos espera no lugar de encontro. Ele nos espera lá. E quando Jesus está dizendo assim, olha, não faça, não useis de vãs repetições. É como se Jesus estivesse dizendo assim, não adianta vocês pedirem, se não for pelo Espírito. Porque é o Espírito que sabe o que precisamos. É Ele que vai revelar a sua vontade para nós. E eu me recordo que por vezes eu fui ao secreto orar ao Senhor. E numa dessas vezes, eu achava que eu não tinha dificuldade por não ter sido criado com pai, porque eu tive ali um pai, mas era uma visão distorcida de pai, certo? E Deus teve um encontro comigo no lugar secreto. É lá que Ele te espera. Para se revelar como verdadeiro Pai sobre a tua vida. Não que Ele não tenha poder para isso, Ele pode se revelar em qualquer lugar. Mas Ele quer que você o conheça, porque Pai, Ele já é. Mas será que eu estou na condição de filha? E Ele me chamou naquele particular, naquele dia. E enquanto eu orava, existem orações que nós fazemos, e existe aquela oração que ela é a intercessão, que aí entra o Espírito Santo e você fala, uau! Isso jamais eu poderia orar, porque não veio de mim, veio dele. Enquanto eu orava, o Senhor disse para mim, hoje eu curo as tuas feridas. E eu falei, que ferida? Porque no lugar secreto o Senhor faz você se conhecer. É no lugar secreto que nós vamos entender quem somos. Na presença de Deus, quando eu passo a conhecer a Deus, eu entendo quem Ele é e quem eu sou. E naquela manhã, estava eu no meu devocional, aleluia, quando Ele me visitou e disse, eu curo as suas feridas. E aquele dia eu chorei copiosamente, eu falei, Pai, quais feridas? Ele disse, a paternidade. Hoje, você vai entender o que é ter um pai. E Deus começou a mostrar a minha vida
E algumas deficiências emocionais, psicológicas que a gente carrega e não sabe o porquê. E muitas vezes nem consegue enxergar que temos. E aí o Senhor sabe quando você lê um livro e nunca termina ele? Sabe quando você começa a fazer uma coisa e nunca vai até o fim? Isso foi imprimido em você. Essa deficiência psicológica, emocional. E naquela manhã, o meu Senhor foi o meu psicólogo, o meu terapeuta. E ali Ele me curou, Ele me visitou. E eu falei, Senhor, eu nunca imaginei que isto estava dentro de mim. E o Senhor quer fazer isso em você. Ele quer te trazer para este lugar, para que você seja sarado daquilo que você nem se conhece. Quando nós vamos para este lugar de intimidade e passamos a ter relacionamento com o Pai, porque nós conhecemos às vezes Deus, o Deus que é grande, e Ele é. O Deus que o nome é poderoso, e Ele é. Aleluia! O Deus que tudo pode, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que enviou o seu Filho amado, Jesus, para nos salvar, e Ele é. Mas Jesus, Ele vai continuar aqui dizendo, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Perceba que Ele não vai dizer, quando vocês forem orar, vocês orem, Deus Nosso. Não, Pai Nosso. Porque Ele é Pai. Ele é Pai. E naquela manhã Ele se apresentou como um Pai. E curou as minhas feridas. E Ele disse, agora você vai entender qual é a condição de filha para viver com o Pai. E a proximidade agora é maior. O entender é maior. Porque, igreja, preste atenção numa coisa. Se tiver uma pessoa lá fora gritando, eu sempre digo isso, para vocês poderem entender o que é a proximidade com Deus. O que é ouvir Deus de perto. Se tiver uma pessoa lá fora gritando, falando. Se eu falar assim aqui, ó. Vocês vão ouvir? Agora se eu dizer, ainda que baixinho, vamos lá. Quando eu estou perto de alguém, eu consigo ouvir a sua voz em detalhes. Mas se a pessoa está distante, eu vou ver que babuceou os lábios, mas eu não vou conseguir entender. Então o Senhor nos chama para perto, para que possamos entender o que Ele está falando. Talvez você está aqui nessa manhã e está sem direção de alguma coisa. Você precisa ouvir a voz de Deus e Ele está falando. Mas você está tão distante que não está entendendo o que Ele está dizendo. Mas nessa manhã Ele nos chama para mais perto. Ele nos chama para este particular, aonde vai estar só eu e Ele, só você e Ele, na profundidade, na adoração, no comprometimento com a presença dEle. Isso vai fazer toda a diferença. Então Jesus vai dizer, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Lembra que nós não devemos orar com vãs repetições, mas orar pelo Espírito. E orar pelo Espírito é a oração que muitas vezes não vai sair dos nossos lábios, de nós mesmos, mas sim pelo Espírito. Eu me recordo que uma vez eu estava querendo muita presença de Deus. Eu queria a presença de Deus, eu queria a presença. E eu dizia, Senhor, eu quero a tua presença. E Deus estava me levando em Moisés lá, quando ele pede a presença. Eu falei, eu quero esse negócio. Eu quero esse negócio da presença. E eu me recordo que o Senhor me levou no particular, lá na oração, no lugar que Ele fala. E Ele começou, eu falei para Ele, Deus, eu abro mão. Eu abro mão de todas as coisas para ter a tua presença. E aí eu comecei a fazer uma oração, que já não era mais eu. Senhor, eu abro mão. Sabe daquelas promessas que o Senhor me fez que ainda não se cumpriram? Eu abro mão delas para ter a tua presença. Porque o que é a promessa sem a presença?
O que é promessa sem a presença do dono da promessa? E eu falei, então eu abro mão dessas promessas para viver contigo, para estar nessa presença. E Deus começou a dizer para mim, você abre mão disso? Eu disse, sim. E disso? Claro, Deus, eu abro mão. E disso? Abro mão. E disso? Abro mão. E a coisa foi estreitando. E disso? Abro, Senhor, eu abro mão. E o Senhor me fez uma pergunta que não era mais, porque tudo aquilo eu estava orando pelo Espírito, dizendo que abria mão. Ainda que estava difícil, o Espírito Santo estava me ajudando a dizer, abro mão. Mas ele perguntou assim para mim, você abre mão dos seus filhos? Eu falei, Senhor. E eu já perdi um filho. Ele nasceu e com 5 meses ele faleceu. Já tive 2 abortos recentes. E quando ele me disse isso, a dor do luto veio tudo de novo em mim. E eu fiquei literalmente, gente, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você começar a sentir o que está ouvindo. E eu comecei a sentir tudo aquilo que Deus estava falando comigo. E eu falei, Senhor, e a dor era tão tamanha, porque eu comecei a recordar todo o processo de luto do meu filho, dos abortos. Então eu comecei a imaginar eu perdendo os meus 2 filhos, sentindo tudo aquilo de novo. E eu caí ali na presença de Deus, na posição fetal, e eu chorava. Eu falava, Deus, eu quero a tua presença, mas eu não consigo abrir mão dos meus filhos. E eu me recordo que eu levantei frustrada daquela oração. Completamente frustrada. Porque tem coisas que você não vai conseguir fazer se não for o Pai para te dar graça. E passou ali 3 dias por essa agonia. E Deus falando, e aí eu acordava, meus filhos acordavam. Então eu olhava para eles e eu falava, Senhor, eu não vou conseguir. E o Espírito dizia, você não quer a minha presença? Eu falava, Deus, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Irmãos, e naquela semana eu ia louvar aquele louvor que diz assim, nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Eu falei, como que eu vou louvar isso? Hipócrita. Eu já estava tirando do repertório porque eu estava desejando alguma coisa que era para mim maior. E o Senhor começou a ministrar em mim a agonia de Abraão. Ele começou a dizer, olha para Abraão. Você acha que foi fácil? Para ele? Porque a gente olha a história e fala assim, Abraão, né? O pai da fé, levou em sacrifício o seu filho. E o Senhor disse, os 3 dias ele caminhou. E foram dias difíceis para ele. E todos os dias eu ia na presença do Senhor. E aí quando Deus começava a falar sobre isso, eu me sentia frustrada e olhava para os meus filhos e não conseguia fazer. Até que no 3º dia eu entrei em adoração. E o Espírito Santo me envolveu. Igreja. Se você ainda não experimentou isso, Ele é o teu Pai para te dar isso. Essa presença que envolve, essa presença que fala conosco, essa presença. E aquela presença entrou naquele quarto. E quando eu percebi, eu disse, sim, Senhor, eu entrego os meus filhos hoje, Pai. Faça deles o que o Senhor quiser, mas eu desejo a tua presença. Essa oração não fui eu, porque não havia capacidade em mim para tal. Foi Ele, foi o Espírito, foi a oração sem repetição, foi a oração pelo Espírito. E aí, gente, que alegria. Aí eu levantei da oração, aí Deus falou assim para mim, pensa que acabou? Agora você vai ministrar um louvor. E antes disso, você vai entregar os teus Isaac. E detalhe, o nome dos meus filhos são Isaac e Ismael. Então você vai entregá-los diante do meu altar. E diante da igreja. E diante do mundo espiritual. E naquela noite eu fui ministrar o louvor e assim o fiz. Entreguei para o Senhor.
diante da igreja, diante do altar, diante do mundo espiritual. E, gente, meus filhos estão comigo, tá? E Deus falou para mim, eles já são meus, mas eu queria saber, eu queria que você reconhecesse aonde estava o teu coração. Se verdadeiramente você abre mão para sentir a minha presença, para estar comigo. E eu achei que no outro dia, terra, ia ser um mover quando eu fosse orar. Jesus ia abrir o céu, ia ser um Pentecoste. E eu fiquei procurando, né? Aí eu fui pro quarto orar, entreguei tudo pela presença, vai ser um mistério. Normal. Porque tem coisas que ele não vai entregar agora. E sim na caminhada com ele. Mas nós temos que entender que ele é o Pai. E ele te quer naquele secreto para estar com ele. Então o texto vai dizer assim, aleluias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu santifico o teu nome, eu entendo que ele é santo, que ele é poderoso e não usarei ele em vãs coisas. Mas eu o adorarei na beleza da tua santidade, porque tu és o Pai. Oh, aleluia! Venha o teu reino. Aí, quando a gente fala de vir o reino, nós estamos dizendo, venha a majestade. Eu entrego o domínio da minha vida nas tuas mãos. Já viu um rei? Ele é dono de tudo. E os seus servos só obedecem. Aí a gente fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que ele tem tido governo da tua vida, da tua história? Eu costumo até dizer que isso para mim é quase um salmos. Venha o teu reino. Venha a tua majestade, venha o teu domínio sobre a minha vida, sobre a minha casa. Senhor, eu sou tua filha e eu obedeço ao Pai. Eu sou uma filha, um filho obediente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não a minha, mas a tua. Não o meu querer, mas o teu. Porque às vezes receber o não de Deus dói. Mas entenda nessa manhã que com Deus você nunca perde. Ainda que pareça que está perdendo, com Ele nós nunca perderemos. O que está saindo é livramento. O que está saindo é porque Ele sabe do dia de amanhã. Eu sofri esses 2 abortos e eu falei, Senhor, eu achava que abortar não era tão dolorido. Mas é um luto, irmãos. Eu falei, seja feita a tua vontade. Porque agora, um milagre sou eu. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Não importa as percas, não importa as dores, continue adorando, continue buscando, entregando a Ele todo o domínio, todo o governo. Ele é o teu rei, Ele é o teu Pai, Ele é o majestoso. Oh, aleluias! Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá a provisão necessária. Às vezes a gente quer ostentar demais, sendo que uma coisa nos é necessária, é comer dessa palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava dizendo, coma de mim, se alimente de mim. A gente não come todo dia, então desce na oração e na leitura de Bíblia todos os dias. Minha irmã, mas eu não consigo. Em nome de Jesus, o Senhor te dará força para isso.
Às vezes a gente tem o costume de pegar o celular e a primeira coisa, pela manhã a gente vai abrir o WhatsApp. Deixa o celular longe, coloca a Bíblia do lado. A primeira coisa que você vai abrir vai ser a Bíblia. E você vai comer do pão vivo que desceu do céu, do alimento que te alimenta a alma, que te cura o teu interior, porque a palavra é viva, é eficaz. Coma desse pão do teu Pai. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Coma dele, se alimente dele, viva nele, por ele, caminhe por ele. Nos dá hoje, Senhor. Não é amanhã, é hoje. Aleluia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí o negócio pega. E, gente, é muito sério esse negócio de perdoar as minhas dívidas. Assim como eu tenho perdoado. Aí a gente pensa assim, não, mas eu não tenho ofendido ninguém, tá tudo certo. Glória a Deus. Porém, nesse mesmo sermão, Jesus ele vai dizer um negócio que eu falo, Senhor. Porque às vezes a gente acha assim, é fácil ser crente. Irmãos, Jesus ele vai dizer assim, se você souber, preste atenção, estou eu aqui no culto maravilhoso, aleluia, a presença de Deus está aqui, mas eu percebi que a pastora Lucimara está meio assim comigo. Está meio me olhando de canto, está estranho o negócio. Aí eu vou outro dia e continuo, e aí eu percebo que ela não está mais falando comigo. O que é o correto? Jesus ele vai dizer, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e se acerte com a pessoa. Não é somente se você tiver feito alguma coisa contra alguém. Percebe? E sim, se eu souber que alguém tem alguma coisa contra mim, eu preciso ajeitar um negocinho para depois deixar minha oferta no altar. Coloque ali, acerte-se e depois venha deixar a tua oferta no altar. Então, quando nós dizemos isso, olha, Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado. Em nome de Jesus. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma atitude. Eu decido perdoar, assim como eu decido amar alguém. Eu decido perdoar, mas irmã, você não tem ideia. Mas eu vou diante de Deus, Senhor, eu decido liberar o perdão para essa pessoa. E aí Deus vai começar a trabalhar no teu sentimento. Tem pessoas que têm essa dificuldade para perdoar. Eu me recordo que quando meu pai fazia tudo aquilo, eu ficava com raiva de mim. Porque ele acabava de fazer e daqui a pouco eu estava, então, como se nada tivesse acontecido. É porque a Janaína, ela é mó legal, como ela sabe perdoar. Não. Isso é dom de Deus. Foi Ele que colocou em mim. Então busque no Senhor em nome de Jesus Cristo. Perdoe para ser perdoado. Ame para ser amado. Retribua para receber. Plante para colher. Oh Espírito Santo, e não nos induza a tentação. Em algumas traduções está, e não nos deixe cair a tentação. É pelo Espírito que você vai vencer, porque a tentação ela vem para todo mundo. Não foi para Jesus? Jesus foi tentado. Nós também seremos. Mas a questão é, o passarinho veio, está sobrevoando a minha cabeça. Tá lá. E eu estou, uau, passarinho, que lindo. Aí ele vem, pousa para fazer ninho. Eu vou olhar e vou dizer, continua. Não. Se sobrevoar em nome de Jesus, você vai colocar para correr pelo sangue de Jesus Cristo. Gente, porque até uma criança sabe quando ela está errando. Até uma criança sabe. Até uma criança, porque percebe quando eles vão fazer traquinagem. Eles fazem, mas fica assim, já de olho, se alguém está vendo, porque eles sabem. Então a gente sabe, dentro de nós está o certo e o errado, mas nós vamos correr para o certo em nome de Jesus.
Despreze todo pensamento diabólico. Despreze todo pensamento que fere as Escrituras. Percebe por que é necessário você comer dessa palavra todos os dias para não ser enganado? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não iremos perecer. A tentação vai chegar, mas nós colocaremos ela para correr em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluias! Mas livra-nos do mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Se eu estiver no Pai, se eu estiver escondida nele. Já viu um pai protegendo um filho? Já viu um pai protegendo um filho? Meu Deus. Oh, aleluia! Reconhecer esse poder que está vindo sobre nós e sendo abundante em nós nessa manhã. É isso. É ter proteção do Pai. É ter provisão do Pai. É ter amor do Pai. É ter carinho do Pai. Quando eu estou ali, não sendo um filho rebelde, mas debaixo das suas asas. Tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem escape, como diz o louvor. Tem escape, livramento. Quem está aqui debaixo dessas asas? Oh, aleluia! Ah, Senhor, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para todo sempre. Dele é todo o poder. E o Senhor me disse uma frase enquanto eu estava lá em casa. Aquele que se torna filho, recebe também responsabilidades. Para saber quais são as minhas responsabilidades, eu preciso saber quem é meu Pai. E quais são as minhas responsabilidades de agora como filha. E Ele tem um lugar reservado para você. Então, em nome de Jesus Cristo, quando você for orar, vai para o lugar secreto, porque Ele te espera lá. Faça essa oração, porque muitas vezes a gente... Pai Nosso... O Pai Nosso, ele é tão falado que até em outras religiões, eu lembro quando eu estava buscando a presença de Deus, querendo estar nele, eu passei por várias religiões. E eu me lembro que eu entrei numa religião ocultista e lá estava. E a primeira coisa que eles fizeram foi orar o Pai Nosso. Antes de começar o culto deles ali. E eu falei, uau, é aqui. Está orando o Pai Nosso. E a maioria, se não todas... As religiões, qual eu passei antes de chegar no Evangelho, eles oravam o Pai Nosso. E às vezes a gente despreza o poder que há nessa palavra. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã, você possa ficar com essa palavra e fazer dela o teu escudo, aleluia. Porque o nosso Deus é escudo para aqueles que nele crê. Quantos creem que Ele pode salvar, que Ele pode manifestar a glória dEle, aleluia. Quantos creem que Ele está aqui nessa manhã, se revelando como Pai para te curar, se revelando como Pai, aleluia, para te colocar nos braços dEle, para te dar aconchego. Ele é o teu Pai, receba poder de filho. Como diz aquele louvor, me dá poder de filho, teu andar sobre as águas, me dá poder de filho, teu viver a multiplicação, me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura, me dá poder de filho, a virtude do Altíssimo. Tem virtude do Altíssimo nos esperando. Tem virtude, tem virtude do Altíssimo nos esperando. Eu posso descer? Andarabaxúria. Ebai que mandorava séria. Tem virtude do Altíssimo te esperando.
Alabai comanúria. Ele conhece as tuas aflições. As pessoas conseguem te olhar por fora, mas o teu Deus é aquele que te conhece no interior. E hoje ele veio, ele está aqui nessa manhã de hoje, aleluia. E ele diz: olha, continue marchando, porque eu tenho visto. Ele diz: eu tenho visto. Porque a irmã está passando por um processo. E às vezes, aleluia, não é que a irmã não acredita em Deus. Não, não é isso. A irmã confia em Deus, acredita em Deus. Mas tem hora que bate aquela angústia e você diz assim: parece que Deus não está vendo essa situação. E Ele está dizendo: eu estou vendo. Eu estou vendo. E no tempo favorável eu me levantarei. Ai, que naragaçui de calabanai. Ele se levanta como pai. E ele diz assim para ti: eu sou a tua justiça. Entende? Tu sabe o que Deus está falando. Eu sou a tua justiça. Eu sou o pai que te cubro. Eu sou o pai, eu te zelo, eu cuido de ti. Não deixe em nenhum momento que os pensamentos roubem-lhe a fé, que a dúvida roube-lhe a fé, mas permaneça, porque no momento certo tudo isso vai mudar e você testemunhará do que Deus está fazendo em teu favor. Porque uma coisa, minha amada, as coisas primeiro acontecem lá no mundo espiritual e depois ela vem para o físico. Lá já está tudo preparado, todas as coisas. Alabashuri andecomanai, todas estão preparadas lá. E no momento oportuno vai chegar e você glorificará o nome do Senhor. Aplaude o nome dele, porque ele é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só o teu nome é digno de glória. Com o céu nós cantaremos que só o teu nome é digno de glória. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.